No programa Espaço Acess de hoje, contamos com a presença de João Alfredo Marques dos Santos, conhecido como João do Pife. Ele conversará conosco sobre as músicas que marcaram sua história, junto com seu pai e com a banda Dois Irmãos. Nascido em Riacho das Almas, João do Pife desde cedo tem a influência do seu pai, Alfredo dos Santos, a tocar o pífano, o qual se aperfeiçoou e hoje é conhecido mundialmente. Isabelle, também estudante de jornalismo da SES Unita, participa conosco deste programa e vai direcionar a entrevista com o artista João do Pife. Olá, Maria Moura. Seja bem-vindo, João do Pife. Seu João, qual é a primeira música que o senhor aprendeu a tocar com o seu pai? Marcha de novena. É bem tradicional, é aquelas músicas naquela época que ele é de procissão, de acompanhar a procissão com a banda de pífano. Aí as novenas. Quando diz novena, é esse trabalho todo que a gente faz. Então, a primeira música que eu peguei, aprendi mais, meu irmão foi civil na Frei do Santo, então com meu pai foi Marcha de Novena. Primeira música. O senhor poderia relembrar este momento? Posso, não, por que não? Então, veja bem, ainda hoje eu tenho gravado, inclusive nós gravamos no CD, roda essa Marcha da Novena, porque é uma tradição que vem de pai para filho. Veja como a música é assim, ó. O senhor também é compositor. Alguma música foi realizada em parceria com seu pai, Alfredo dos Santos? Sim, porque eu resgatei todas as músicas de meu pai, eu tenho uma bagagem de música do meu pai que nós não podemos esquecer. E quando eu fiz a primeira gravação de disco aqui no Brasil, e depois hoje é CDs, então eu sempre sacudia duas, três da música do meu pai nas gravações. O senhor poderia tocar algum trecho de alguma dessas músicas? Posso sim. Uma valsa do meu pai, tem aqui gravado, então, roda o mundo todo. Então, a valsa do meu pai, está no CD. Nesta trajetória artística, o senhor poderia falar e tocar alguns trechos de outras principais músicas que marcaram a sua vida junto com Alfredo dos Santos? Com certeza, não deixaria, não. Eu tenho toda a bagagem, eu te repito a falar isso, que eu tenho toda a bagagem da música de mestre Alfredo Marques dos Santos, como Baião, Pé de Sé. Então, era a música que ele gostava muito de tocar, tinha aquele repertório dele todinho. Então, Baião, Pé de Sé, veja bem como é que ele tocava. Música de mestre Alfredo Marques dos Santos. Além dessa, o senhor poderia tocar outra? Posso sim, porque dentro do repertório da música dele, tinha muito repertório. Toquei um baião, Pé de Serra agora, e agora vou tocar um arrasta-pé, que ele também gostava muito.
ao intervalo e voltamos já com o artista João do Pif. No primeiro bloco, destacamos o começo da trajetória de João do Pif na música. Agora vamos enfatizar algumas de suas parcerias, tanto com a banda Dois Irmãos, quanto com os grandes artistas, como o Mestre Vitalino, que ficou conhecido por retratar a cultura nordestina através de bonecos feitos com barro. Seu João, falando ainda sobre sua carreira musical consagrada pelo Pífano, a banda Dois Irmãos também faz parte deste contexto. Como surgiu a banda Dois Irmãos e de que maneira se dá sua participação na banda? Sim, a banda do Pif Dois Irmãos, você me pergunta muito bem, porque é uma herança, é uma tradição que vem de pai para filho. Ela começou lá na raiz lá de Riacho das Almas, tocando aquelas novenas, tradicional novena. Naquele tempo não era nem banda do Pif Dois Irmãos, como era o Terno de Zabumba de Alfredo Marques dos Santos. Banda do Pif Dois Irmãos veio passar depois esse nome, depois que eu passei a morar em Caruaru. Mas aí eu resgatando aquele trabalho forte que meu pai ensinou para nós, passou para nós, a zabumba, mestre Alfredo dos Santos. Então, eu venho resgatando tudo e venho puxando. E depois me passar para Caruaru, aí eu pude. Ele pediu para nós, antes de morrer, que a gente não acabasse com esse trabalho. E eu fiz os gostos dele e está feito, que aí eu estendi em Caruaru esse trabalho para crescer. Só que minha vontade é que o trabalho da banda Pif Dois Irmãos crescer. E o que é que eu pude fazer? O que eu pude fazer foi lutar por isso. Então, filmagem aqui, uma filmagem acolá, uma entrevista, vai para lá, vai para cá, uma apresentação aqui, outra acolá, ainda vai, e foi crescendo meu trabalho, e aqui em Caruaru, e fui estendendo para fora, no Rio, São Paulo, e vai indo, então, para os países todos. E hoje eu acho grandeza e furtidão na banda de Pif Dois Irmãos, que foi resgatado, que vem de uma raiz que vem lá de Riacho das Almas para cá. Hoje ela está uma herança grande, porque ela hoje conhece 26 países. E é isso que a banda Pif Dois Irmãos vem fazendo, está fazendo, e nós continua a fazer mais ainda. Eu estou com 73 anos e, com as graças de Deus, eu pretendo crescer mais esse trabalho que ele gostava muito, e eu gosto do que ele tinha. Esse trabalho eu não deixo acabar. Eu com vida, eu continuo com a banda de Pif Dois Irmãos. Eu me sinto muito feliz como o João do Pif de Caruaru está lutando com a banda de Pif Dois Irmãos por aí afora. Quantos integrantes tem a banda Dois Irmãos? Tem 6. Hoje é dirigida por João do Pif, que está aqui presente, e hoje o neto de mestre Alfredo Marques dos Santos. É o Alexandre João dos Santos, o Leandro João dos Santos, o Alexandre João dos Santos, Cícero João dos Santos, que já é neto do velho. Está dirigida hoje pelo neto, que é filho meu, e então João do Pif. O senhor poderia destacar alguns dos grandes sucessos da banda Dois Irmãos? Sim, posso destacar sim. Nos sucessos da banda Pif Dois Irmãos, eu posso falar para você, porque tem muitas figuras de divulgação e sucesso da banda Pif Dois Irmãos. Fizemos a primeira gravação, depois o primeiro disco, depois fiz mais um CD no Brasil, depois tive o privilégio de gravar um CD na Inglaterra com a banda Pif Dois Irmãos. Vendeu muito, está vendendo bem. Hoje nós temos temos um trabalho forte dentro do Brasil e lá fora, como a gente tem fazido São Paulo, o Rio, então por aí afora, Santa Catarina, Curitiba, tudo isso é freguesia da banda Pif Dois Irmãos trabalhar. E lá fora, como a gente faz França, Alemanha, Inglaterra, Suíça, então a gente faz Estados Unidos, Canadá, Portugal, tudo isso, aí tem muito sucesso com a banda Pif Dois Irmãos. O senhor poderia tocar algum trecho? Posso sim. Uma música que eu me lembro muito bem, que meu pai gostava muito, e hoje essa bagagem de música está dentro das gravações da banda Pif Dois Irmãos, é Peleja de Cantador, que ele gostava muito dessa música. Isso é de Peleja de Cantador, sim, de poeta. Um tema faz como de poeta. Peleja de Cantador, ele gostava muito dessa música. Assim, ó. Aí o outro pif faz, 2 pifes, o outro faz.
destaque para a cultura dos bonecos de barro. Como surgiu sua parceria com o mestre Vitalino? A banda Dois Irmãos fez parte deste momento? Sim, boa pergunta sua. É muito bem você perguntar, que faz eu muito bem me inspirar e lembrar desse trabalho que hoje foi uma parceria de banda de Pífano Dois Irmãos com o trabalho de mestre Vitalino. Por quê? Porque você fez a pergunta e eu vou te explicar o quê. Isso é através de eu estar em Caruaru com a banda de Pífano Dois Irmãos, eu já repito dizer a você, com essa luta que eu venho com a banda de Pífano Dois Irmãos, aí eu tive o privilégio de conhecer a família Vitalino. Os filhos, Manuel, Severino, Maria, Amaro, tudo essa família de Vitalino. Aí como eu vendo pife na feira ao vivo, me encontrei com eles na feira, eles vendendo bonequinho de barro, na feira de Cabaru. É claro que ainda hoje continua a mesma coisa. E criamos ali uma amizade. O pife com barro, com boneco de barro, como era a história de Vitalino. Vitalino fazia o boneco de barro e ao mesmo tempo ele tocava pífano. Eram as duas coisas que ele fazia. E o sucesso que veio mais para João do Pife foi essa coisa em Cabaru, que eu me senti mais privilegiado, então, com mais privilégio de confiança em Cabaru. Eu me senti muito feliz com o João do Pife. A família Vitalino falaram comigo se eu aceitava um convite deles na família. Eu digo sim, não, porque não aceito. Família de nome, mestre Vitalino. Aí eu digo, mas era o quê? Porque nós temos uma disposição de barro e no Rio de Janeiro, para os museus de barro no Rio de Janeiro, e precisa da banda de pife tocando. Nós temos um terno, está guardado, que foi do meu pai. Os instrumentos estão lá guardados. Mas não tem os tocadores. Os instrumentos do meu pai estão guardados, mas não tem os tocadores. Você não aceitava ir com os instrumentos do meu pai para tocar 15 dias lá no Rio, mandando levar outra banda com outro nome? Aí eu falei, com o maior prazer da vida. Isso para mim é um orgulho, para mim eu fico muito feliz em receber esse convite. Isso é porque nós temos muitos pifeiros, temos muitos tocadores de pife em Caruaru, mas que a família se reuniu e achamos que a confiança era João do Pife e o irmão dele, então Severino. Aí você vai mais Severino? Eu digo, com certeza. Recebi esse convite da família Vitalino e eu fiquei muito alegre, muito contente em Caruaru. Foi mais uma confiança dentro do trabalho de João do Pife. E isso eu fiz o trabalho bem direitinho lá no Rio de Janeiro. A família gostou demais. É tão certo que eles gostaram tanto que pegaram a zabumba, me entregaram. Hoje vive na minha oficina, guardada lá, aqui no bar do Sagrado, em Caruaru, guardada as abundantes Vitalino. Quando aparece um trabalho que depende para o pessoal de Vitalino, João do Pife aqui pego, organizo os instrumentos e eu, com o nome de mestre Vitalino, tenho na zabumba, nos instrumentos, e eu vou e faço o trabalho. Um tempo desse eu fiz o trabalho para a Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Eles pediram que a zabumba mestre Vitalino, se existia ainda, eu queria fazer com os bonecos de barro de mestre Vitalino e queria que a zabumba que tocasse no nome de mestre Vitalino. Eu digo, eu tenho tudo, está aqui a zabumba, ao vivo e vai. E eu fiz trabalho também 8 dias lá na disposição, foi a coisa mais linda do mundo, foi muito bom o trabalho. Eu recebi essa confiança da família Vitalino. Eu fiquei mais feliz em Caruaru ainda, engrandeceu a banda de Pífano Dois Irmãos. Esta parceria com o mestre Vitalino resultou em alguma música? Sim, porque eles me entregaram uma gravação de mestre Vitalino, que eles têm gravado, então, em CD, e eu pude copiar umas músicas, então eles queriam que a gente representasse lá, como eu já falei, aonde a gente vai com as abas do mestre Vitalino, que tocasse a música de mestre Vitalino. Aí eu falei, bom, vocês têm que me dar uma gravação para eu poder ensaiar um pouco dessas músicas de mestre Vitalino. E eles me passaram para mim, eu ensaiei, vou mostrar para você como é que as músicas que a gente tocava lá no museu, lá no Rio. Dobrado de Vitalino. É assim.
vitalino. O nosso entrevistado de hoje é o grande artista do pífano, seu João. Finalizamos o segundo bloco e voltamos daqui a pouco. Voltamos com o último bloco. No programa de hoje, estamos conversando com o artista caruaruense, que é conhecido mundialmente pelo seu trabalho com o pífano, o João do Pife. Como o João do Pife, além de fabricar e tocar o instrumento, destaca esta cultura do pífano em Caruaru? Olha, você foi uma pergunta interessante, porque é mais uma bagagem de trabalho assim. A banda de Pife Dois Irmãos, ela começou a crescer, não só porque eu tocar, só por tocar não. Porque por tocar, tem tantos tocadores, tantos músicos, não só isso. Eu senti que minha bagagem de trabalho aumentou mais, cresceu mais. Tá certo que a banda Pife Dois Irmãos, quando toca, é muito bom, é muito alegre, recebe, faz o povo cantar, dançar. Agora, minha bagagem de trabalho cresceu mais um pouco, por causa que eu fabrico. Eu fabrico o pífano, há mais de 40 anos em Caruaru. Eu fabrico os tambores, que é a zabumba, a caixa, o contrasurdo, todos esses tambores, a faia, tudo isso. E através dessa fabricação, aí completou o trabalho de João do Pife, que cresceu mais. Eu senti que não é só por tocar, é porque eu também fabrico. Porque faz duas coisas, toca e fabrica. É uma palavra que meu pai falava. Alfredo Baco dos Santos, ele dizia: o artista bom, meu filho, é aquele que toca e fabrica o instrumento. Porque no dia que quebrasse um... Aí eu perguntei por quê? Porque no dia que quebrasse um, ele sabe fazer outro instrumento. E isso aí eu achei, depois que eu vim entender, agora de muito tempo para cá, eu vim entender que isso aí é uma palavra bem matuta, lá da roça, que vem do meu pai, e é uma palavra bem certa. O bom tocador é aquele que toca e fabrica. E minha bagagem de trabalho cresceu isso aí. Olha, teve vez eu ir contratado para os Estados Unidos, não só uma vez, não só por tocar, não. Eles não iam levar, não. Porque eu toco, eles não iam levar. Para eu fabricar. Foi meu futidão foi em fabricar. Ir para a universidade, fabricar os pifes, fabricar os tambor. Eu deixei na base de umas 500 peças prontas, dentro de 10 semanas, na universidade, lá nos Estados Unidos. E disso aí foi que eu tive um bom resultado, dessas 10 semanas, fabricando nos Estados Unidos. Aí o meu trabalho é completo por isso, é mais forte por isso. Existem muitos artistas como o senhor que trabalham com o pífano em Caruaru? Tem muitos artistas em Caruaru, muitos tocadores de pífano. Não só em Caruaru, aqui em Caruaru hoje eu tenho, aí às vezes a gente faz reunião assim, se junta para fazer uma reunião para juntar os tocadores de pífano, tem na base para mais de 20 ou 30 tocadores de pífano em Caruaru. E depois nós também se reúne aqui no Alto Sertão, o Agré. Então, a Zona da Mata, a gente ajuda, em vez em quando, nós fazemos uma reunião lá em Recife e junta todos os tocadores de pife. É muito em quantidade de tocadores de pife. O senhor podia citar o nome de alguns desses tocadores? Eu posso sim. Aqui tem em Caruaru, que dentro do meu conhecimento, fora, né? Então aqui tem o Bill do Pife, que é um grande mestre. Tem o Admício do Pife, que é outro grande mestre. Tem o Marco do Pife, que é um bom mestre também, tocador de pife muito bom. Tem a banda de pife Zé do Estado, que toca bem. Tem a banda de Alvorada, que é da São das Costas, toca muito bem, Vavá, mestre Vavá. Tem outros tocadores de pife por aqui, muitos tocadores de pife. E no sertão conheço a banda Dois Irmãos, que é de Carnaíba. Eles tocam muito bem. No sertão, conheço, tem muitos conhecimentos, muitos tocadores de pife que eu conheço, em quantidades, muitos amigos. João do Pife, poderia tocar uma música que representa a sua vivência do seu trabalho na Feira de Caruaru? Posso, sim. Posso tocar mais de uma, que eu sempre quiser, eu toco mais de uma. Pronto, eu tenho um temazinho que isso aqui, quando eu botava minha barraca de manhã na feira, que eu botava os pifes, eu começava tocando um shot. Assim, mudar legal o povo, mandou chamar a atenção, muito povo vir para comprar pife na minha barraca. Isso aí eu sou habituado nisso aí. Eu toco assim, shot.
Aí eu dizia assim, opa, vem pra cá, esse aqui é tanto, esse aqui o preço é esse aqui é esse. E então, meu tema da feira era esse. Opa, pode vir pra cá, aqui tem pife bom, hoje tu mercadoria boa. Então, minha história era essa. Atualmente, como artista, observa a cultura do pife em outros lugares. Eu acho que ela é forte em Caruaru, não só em Caruaru. Ela é forte, depende dos tocadores de pífano, que ela é forte em Caruaru, ela é forte no sertão, ela é forte lá fora, aonde chega, ela é forte na Europa, porque eu mesmo, da minha parte, eu já vi todos esses testes. É teste para lá, teste para cá, a gente faz o teste, a gente observa e a gente faz. Eu não sei, o que eu posso dizer para tu, que ela tem fruidão, o pífano não tem fruidão aonde chega. Assim, a nossa cultura, porque quando nós rapa fogo, que é só que diz, rapa fogo, todo mundo dança, todo mundo canta, todo mundo chega junto com a gente e a gente faz o comércio. Ali eu toco, eu danço com eles e junta muita gente, é muito bem aplaudido e eles me procuram para comprar. Você tem pife para vender? Tem. Eu levo em quantidade de 40, 50 pifes, vendo tudinho, porque eles veio tocando, achou bonito o som e quer também aprender a tocar pife. Aonde eu chego é assim, fora de cavalo. Seu João, tem uma música que mais gosta de tocar e por quê? Porque você vê, cada músico, não é só eu João do Pife, isso. Eu acredito que em cada um músico, que ele tem sua bagagem, sua história de trabalho, ele sempre tem uma música que ele é mais chegado, ele gosta de tocar aquela música, para ele aquilo ali se sente muito bem no coração de tocar aquela música. Sempre ele toca 10, 20, 30, 40, 50 músicas. Mas sempre tem uma música que ele gosta mais de tocar ela. O senhor poderia tocá-la? Posso sim. Tem uma música que eu toco ela muito bem, assim, eu gosto dessa música, aonde a gente chega eu toco. A Briga do Cachorro e a Onça, que todas as bandas tocam. O artista João do Pife nos contou um pouco sobre a sua história como músico e suas parcerias ao longo da carreira, com destaque para o instrumento, que não apenas o levou para outros países, mas também levou a cultura de Riacho das Almas e de Caruaru para ser contemplada por tantos outros públicos e artistas. E assim finalizamos o programa de hoje. Gostaríamos de agradecer a presença de João do Pife. Obrigado. Programa Espaço A6, produzido na disciplina de Radiojornalismo da A6 UNITA. Produção das estudantes de jornalismo Ana Maria, Isabelle Vasconcelos e Maria Moura. Edição de Rafael Torres, apresentação Maria Moura e Isabelle Vasconcelos. Professora orientadora e jornalista responsável, Cristina Villanova. Programa gravado no Estúdio de Jornalismo da A6 UNITA.